Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo em meio a uma multidão? Às vezes, ao imaginarmos como Deus é grande, nós também podemos pensar que Ele está muito longe, muito distante de nós. Mas a verdade bíblica é o oposto disso. Hoje, no 5º episódio da nossa série Conhecendo os Atributos de Deus, vamos descobrir que é impossível fugir aos olhos de Deus. Não porque Ele queira nos vigiar, mas porque Ele se recusa a nos abandonar. Vamos mergulhar nos conceitos da onipresença e imanência de Deus para entender que Ele não está apenas lá no alto, mas também aqui agora, com você e comigo. Eu sou a Valquíria Rodrigues, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O salmista Davi declara: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E A.W. Tozer declara em seu livro O Conhecimento do Santo que não há lugar nos céus ou na terra, ou até mesmo no inferno, que seja possível ao homem esconder-se do Altíssimo. Deus te vê numa multidão, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E Deus também te vê no secreto. Jesus disse: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A onipresença é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é incrível, isso não deve nos assustar, porque Ele não está em todos os lugares para nos vigiar, mas porque Ele quer estar bem pertinho de nós. Isso diz respeito à imanência de Deus, que é Ele mesmo sendo grande, estando em todos os lugares, sendo onipresente. Ele também é imanente, Ele está pertinho. Ele não está distante, indiferente àquilo que nos acontece. Não, Ele é um Deus que está pertinho de nós. Ele está atento ao que nos acontece. E Ele está presente em todos os lugares, operando na natureza. Nada na nossa vida acontece por acaso. Há um Deus onipresente e imanente que está perto de nós e que está atento a tudo a nosso respeito. Ele mantém uma relação íntima com os seres humanos, com os seus filhos, com aqueles que escolhem também estar perto dele. Fala se isso não é de se apaixonar. Deus não apenas está em todos os lugares, mas Ele está entre nós. Ele se fez carne e Ele veio para a terra para habitar entre nós. O Evangelho de Mateus declara: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia, um Deus que quer estar entre os seus filhos, um Deus que quer estar no meio das suas criaturas. Jesus veio para estar conosco e depois da sua morte e ressurreição, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco em todo o tempo. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós temos a presença onipresente do Espírito Santo, não só na terra, mas também habitando em nós. O Evangelho de João declara: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Deus é um Deus presente, que habita em nós e está perto de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade, como diz na sua palavra. E o Senhor também está perto dos que têm o coração quebrantado. E é tão bom saber que o Senhor está em todo lugar e também está perto de nós. Mas é possível não apenas saber disso, mas é possível também sentir a presença do Senhor. Porque Ele é imanente, Ele está perto de nós, mas nós podemos sentir a presença manifesta dEle. Porque uma coisa é nós sabermos que o Senhor está perto de nós, que Ele está em todo lugar, e outra coisa é nós sentirmos a presença dEle, outra coisa é Ele manifestar a presença dEle. Esse é um nível de intimidade daqueles que amam estar com o Senhor, que amam buscá-lo, que amam se relacionar com Ele. O Espírito Santo manifesta a presença dEle onde Ele é honrado, onde a presença dEle é admirada, onde a presença dEle é reverenciada, onde Ele é invocado em espírito e em verdade. O Senhor está em todo lugar porque Ele é onipresente. Mas é tão bom quando nós não apenas sabemos disso, mas nós sentimos a presença do Senhor. Se nós não sentimos a presença dEle, não quer dizer que Ele não está. Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo onipresente. Mas é tão bom quando Ele manifesta a presença dEle. É tão bom quando nós clamamos, quando nós o invocamos, quando nós o adoramos. E Ele responde a essa adoração manifestando a presença dEle. Quando o Espírito Santo manifesta a presença dEle, o ambiente todo muda. Onde há a manifestação da presença do Espírito Santo, a cura, a
libertação, há restauração, há arrependimento, há mudança de vida. E nós reconhecemos a presença do Espírito Santo através do discernimento espiritual. E esse discernimento nós adquirimos através do relacionamento com Ele. Por isso que eu sempre falo que da importância de nós nos relacionarmos com o Senhor e também de nós aprendermos sobre Ele. Por isso eu estou trazendo essa série Conhecendo os Atributos de Deus, porque é tão importante conhecê-lo. Mas eu insisto, não basta apenas você saber sobre os atributos de Deus, como se fosse apenas informações a receber. Você precisa querer, você precisa desejar conhecê-lo de fato, se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, e você vai adquirir esse discernimento espiritual. E você se relaciona com Ele, lendo a Bíblia, orando, passando tempo com Ele, e você vai se familiarizando com a presença do Espírito Santo, se familiarizando com a voz dele. E aí você conhece, você consegue discernir a manifestação dele em um ambiente. A presença de Deus no nosso meio é um presente para a humanidade. A presença dele muda tudo em nosso dia. Significa que você nunca mais precisará enfrentar um desafio sem a companhia, sem a presença dele, sem a ajuda do Espírito Santo. Mas lembre-se, como eu já afirmei, saber sobre Deus é diferente de conhecê-lo. Essa informação vira transformação a partir do momento que você decide se relacionar com Deus, com esse Deus presente, onipresente, que já está aí com você. E se você deseja aprender formas de se conectar mais com o Senhor durante o seu dia, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado 6 formas de você estar conectado ao céu. Nele eu ensino algumas formas de você, mesmo ao longo do seu dia, mesmo com muitas tarefas, você está sempre conectado espiritualmente com o Senhor. E também, se você perdeu algum episódio aqui da nossa série, eu sugiro que você assista. Tem a playlist aqui no canal, Conhecendo os Atributos de Deus, é o nome da playlist, onde você poderá assistir os episódios anteriores para aprender mais, conhecer mais sobre esse Deus que é tão grande, é tão incrível, mas ao mesmo tempo quer estar conosco, quer se relacionar conosco. Hoje você pode responder a esse desejo do Senhor, você pode ser recíproco a esse chamado do Senhor. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Continue buscando, porque quanto mais você busca a Deus, mais você o conhece e mais seguro você caminha. E lembre-se, Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas também é imanente, está pertinho de mim e de você. E Ele manifesta a presença dele onde Ele é admirado, onde Ele é honrado, onde a presença dele é reverenciado. Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, se você gostou de aprender mais sobre o Senhor, não deixe de deixar a sua curtida e compartilhar com outras pessoas para que elas também saibam o quanto Deus é incrível e o quanto Ele quer estar perto de nós. Que nem eu nem você estamos sozinhos, porque Deus está em todo lugar e Ele também está pertinho de nós. Fique com Deus e até o próximo vídeo.